Bem-vindos ao Deriva. Eu sou Diego Germano e nesse programa receberei convidados para um papo que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Olá, pessoal! Mais um episódio, mais um Deriva. E hoje com um convidado muito legal, eu espero que vocês gostem também. Chico, se apresente. Obrigado pelo convite, né? Fiquei muito feliz. Bem, me apresentar, eu sou uma pessoa que curto estar com o outro, escutar o outro, lidar com questões grupais, observar o comportamento humano. Eu acho que é uma característica forte minha. Eu prefiro me apresentar dessa forma. Chiquérrimo. Bom, vamos para a palavra. A palavra de hoje é apoio. E quem mandou foi a nossa amiga Andressa Liz. E o que vem na sua cabeça com apoio? Que legal. Cara, quando vem apoio, a primeira coisa é apoiar o outro, sabe? Conter o outro quando ele precisa de alguma coisa, né? Acho que é uma coisa importante na vida. Acho que passa pela questão de ser empático, ter compaixão. Sim. E eu acho que é essencial para que a gente possa conviver, né? Saber quando apoiar, de que forma se colocar à disposição do outro, sem esquecer do apoio assim, né? Porque não dá para apoiar o outro sem estar se apoiando, né? Sem estar se cuidando nesse sentido, né? Apoiar no sentido de cuidar. Mas vem muito nesse sentido que eu acho que quando a gente observa o dia a dia, a sociedade, né? Enfim, às vezes falta um pouco desse apoio. Senso de coletividade. Isso. Eu penso, quando você falou disso, me veio à cabeça essa questão da coletividade, o quanto a gente tem perdido o senso de coletividade, de poder de se apoiar, de poder mesmo se apoiar, que eu acho que quando a gente é alguma minoria, a gente tem muito medo de se apoiar no outro, porque às vezes realmente não vai ter apoio, né? A gente vai apoiar e vai cair, porque a gente não vai poder contar com essas pessoas. E eu acho que é aí que a gente, enquanto coletivo, falha, assim, né? De a gente não conseguir confiar no outro e muitas vezes a gente não possibilitar que os outros confiem na gente. E aí esse apoio mútuo, que é o que de fato sustenta a sociedade, a gente tem perdido, aí fica muito cada um por si e uma lógica meio que vai cair na meritocracia, como se tudo dependesse de você. E muito pesado também, vai sempre sobrecarregar a gente de muitas funções que a gente poderia estar dividindo para que a gente conseguisse socializar e resolver a nossa vida de forma mais tranquila e coletiva. Acho que o coletivo a gente tem perdido muito o senso assim, de poder compartilhar coisas interessantes assim, com as pessoas. E não só... eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito num lugar de o que eu posso ganhar com isso. Sim. Quando, na verdade, eu acho que é muito mais sensível do que isso, assim. Uma coisa que vem na minha cabeça é... quando eu parei de comer carne, vem muitas receitas, assim, de como você vai fazer suas comidas, seu leite, aí a ideia de ser vegano, e aí você vai produzir seu próprio leite em casa, castanha. Aí as receitas estão aí. Pra você trocar, pra você fazer, produzir leite condensado. E aí vem receitas de como fazer ketchup caseiro, nananã. Mas a gente não tem tempo pra produzir isso em casa. E aí uma coisa que eu pensei que era morar num prédio com todos os meus amigos. E aí toda semana um fazia o leite, um fazia o queijo, um fazia a manteiga, não sei o que. E aí a gente fazia em quantidade maior, muito mais fácil. E aí dividia e todo mundo tinha tudo toda semana. Mas começou a ficar... A ideia, primeiro, só era uma ideia. E depois começou a ficar mais difícil também tornar ela real. Porque, primeiro, você precisa que as pessoas estejam próximas. Você precisa que outras coisas funcionem na relação. Porque vizinho já é uma questão problemática. A ideia de condomínio, ela vai pra coletividade de forma problemática. Porque as pessoas não têm esse senso coletivo. Vai ser sempre... o que o meu apartamento, aquilo que eu comprei, a minha propriedade, vai impor perante algo. E aí começa a ficar mais complexo e o quanto aquela amizade realmente vai se sustentar. E aí se torna também a relação de amizade comprometida, porque você tem um compromisso, nananã. Enfim, começou a ficar uma confusão. E aí eu fiquei pensando o quanto as coisas começam a ficar muito difíceis numa realidade falida, eu acho. Você trouxe uma coisa interessante, que é a questão do condomínio, né? Eu sempre observo isso, o condomínio e esses condomínios super de luxo, até tem aquela série interessantíssima, Os Outros. Sim.
Você tem áreas de lazer que seria para integrar as pessoas, só que as áreas de lazer são utilizadas de forma individual. Então, com meus grupos, ou então com aquele meu primo que não mora no condomínio, com aquele meu amigo que não mora no condomínio. E os condomínios, eles não terminam por não permitir essa integração. Ao contrário, eles se fecham dentro de uma esses condomínios de alto luxo, por exemplo, uma micro sociedade, né? Você tem um mercadinho ali, você tem isso, você tem aquilo, você tem academia, etc, etc. Por outro lado, eu acho que em alguns bairros, né, algumas comunidades, ainda é possível, né, onde tem mais forte a questão de casa, alguns interiores, esse senso de comunidade, ele ainda existe. Então, por exemplo, um lugar, o Capão, por exemplo, né, você ainda tem isso, permeia um pouco isso, né, não posso dizer, afirmar que com toda certeza, mas ainda tem um pouco disso. Desse coletivo, de ajudar o outro, de buscar o outro, de apoiar o outro, enfim. Eu acho que isso tem muito a ver também com classe, né? Eu acho que as classes, alguns lugares sociais que nós ocupamos, eles são esse mundo individualista, né? Esse mundo que por mim, eu tô aqui com você porque você vai ofertar alguma coisa a mim. Uma vaga de estágio, uma possibilidade de fazer uma seleção, uma possibilidade, enfim, de ir para um show. E às vezes é meio que isso não é muito consciente, mas eu me relaciono por interesses, né? E há outros lugares que não, outras classes ou outros ambientes, né? Outros recortes sociais onde isso é forte, onde o coletivo ali existe, onde o coletivo é respeitado, onde o coletivo é irmanado, enfim, né? Mas eu acho que, apesar disso, todos nós estamos atravessados por essa coisa chamada capitalismo, que joga o tempo inteiro com essa questão do individualismo, né? Nem da individualidade, do individualismo, né? Vale a pena o que você enquanto você e não o que você oferece ao outro enquanto coletivo. Tem uma coisa interessante que eu vi, eu estava lendo recentemente sobre os povos originários, e eles têm uma relação interessantíssima com o coletivo, tanto aqui no Brasil como na Mesoamérica, né? Que para eles, por exemplo, para os indígenas mesoamericanos, uma das partes, uma das três almas, é uma alma que irmana com o coletivo. Eu sou na medida que eu sou o outro. E aqui também, os indígenas no Brasil também têm esse olhar. Eu sou na medida que eu sou o outro. E esse outro não é necessariamente somente o outro humano, mas é o outro que é os recursos naturais todos, o ecossistema. Então, eu olho para o outro com respeito, eu olho para o outro valorizando ele. E quando um líder está ali naquele local, um pajé, alguma coisa nesse sentido, eu respeito ele porque eu sei que ele pensa com o coletivo e ele traz a minha ancestralidade. Ou seja, essa coletividade não é só presente, ela é também anterior. Então, um apoio, vamos dizer assim, mais amplo. Eu acho que nós estamos muito longe disso. Sim. Muito longe, ao contrário, cada vez mais acho que a gente está mais perto de algo que tranca a gente, entendeu? Que não olha, que não escuta, Total. né? Que não olha, por exemplo, né? Eu não olho para o outro, né? Eu vejo o outro, né? Você falando, eu lembrei de duas coisas. Uma que é a Ailton Krenak falando que o futuro é ancestral, e eu acho que o que você descreveu é exatamente isso, que é sobre a gente voltar como era antes. A lógica já estava posta. O ideal já existia e a gente destruiu e se distanciou demais disso, quando agora a gente vê mais do que importante a necessidade de fato voltar a isso, ao contato com a natureza, ao contato coletivo, a lógica toda que já existia. E a outra coisa foi que eu lembrei que na eleição do Conselho Tutelar, que teve algumas semanas, meses atrás, muito se falou sobre a necessidade de se pensar o coletivo na criação das crianças. O quanto essa eleição do Conselho Tutelar era importante nesse sentido da gente pensar que as crianças elas precisam de toda uma aldeia para ser criada, e a gente pensar na eleição do Conselho Tutelar com pessoas que prezassem
Estatuto da Infância e da Adolescência era a gente pensar na criação e na saúde, de fato, das nossas crianças, que não são exatamente as crianças da nossa família, nosso filho, neto e tal. São as crianças, de fato, da nossa comunidade. E eu acho que a gente está tentando restaurar isso de alguma forma, talvez reinventar, porque nos moldes anteriores seria muito difícil, mas a gente tem, de fato, construído algo que se aproxime disso. Não sei se a nossa humanidade vai durar tanto tempo para conseguir, de fato, construir tudo isso, porque o tempo está correndo, mas eu acho que a gente tem criado minimamente esse senso de urgência para que isso aconteça, sabe? Eu acho que voltar, realmente, eu acho que não volta. A gente não tem... A sociedade está muito estruturada, né, uma forma de se ver, de se comportar, né? Sim. Eu acho que reconstruir isso, ressignificar, eu acho um caminho. Mas eu acho que antes disso tem que ter um outro tipo de apoio, que poder fazer com que algumas questões básicas, como, por exemplo, a pobreza, seja atacada. Sim. Porque eu não tenho como construir uma coletividade se eu não penso em as pessoas que hoje passam fome, as pessoas que não têm saúde, não têm educação, não têm saneamento básico, as pessoas que não têm nem condições de estar pensando como a gente está pensando. Sim. Aqui. A gente volta para o básico. Exatamente. Sempre. Então, eu acho que o primeiro grande apoio seria isso. Só que eu me questiono, eu não tenho resposta. Eu me questiono assim, como isso? Sim. Em um mundo onde a cada momento pipoca uma guerra de um lado ou de outro. Sim. Né? Tem lá cada um com seus motivos, enfim, mas o principal está se matando, gente. Né? Se mata a gente, como se fosse qualquer coisa. E se mata em guerra, se mata na violência, se mata de fome e tal. Então, esse apoio grande, eu acho que aí teria que começar antes. Eu acho que eu não vou ver isso. Eu fico pensando nisso também. Sei lá, quem existe aqui hoje vai conseguir ver alguma mudança. Porque a gente quer muita mudança, a gente precisa de muita mudança. Mas, ao mesmo tempo, tem coisa que é muito difícil e demorada. E aí a gente não encontra realmente algum lugar, assim. O que nos resta é esperançar, né? É ter, de fato, a esperança de que amanhã vai ser melhor do que ontem. Mas a realidade está muito difícil, né? Quando você falou das guerras e tal, essa lógica... Inclusive a Flávia Oliveira, quando ela falou da guerra de Israel contra o Hamas, ela descreveu muito como essa lógica masculina mesmo, de mostrar poder, a necessidade de você mostrar poder. Você ataca porque você quer mostrar que você tem poder de atacar mais. Você tem poder de acabar com o mundo. Então você prova isso com um mini ataque. E aí essa lógica masculina mesmo de o tempo todo se reafirmar, a necessidade de o tempo todo se reafirmar enquanto masculina, enquanto poder, enquanto dominador. E eu acho que o caminho é, de fato, atacar essas estruturas formadoras da sociedade que a gente tem hoje para que a gente consiga garantir o básico e aí sim construir algo diferente. Assim. Mas, assim, nessa ordem, eu acho que não vai acontecer. Não existe essa ordem. O mundo nunca foi nessa ordem, nunca foi ordenado, na verdade. Isso, tudo vai ser no caos, vai ser tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, até o planeta pegar fogo e a gente acabar. E que a gente consiga, dentro do nosso dia a dia, criar esse apoio, essa rede de apoio, essa crescenda do que Flávia falou sobre uma guerra masculina, né? É interessante porque, por exemplo, um ponto de apoio que eu acho importante é o apoio na educação, por exemplo. Eu até comentei esses dias sobre a educação emocional dos homens. Sim. Porque os homens, geralmente, eles não sabem lidar com os sentimentos deles. Isso aí eu trago por causa do que eu vi uma entrevista de Preta Gil, né? Falando sobre a separação e tal, enfim. Eu não tenho conhecimento do que eu sei de mídia, não vou entrar em julgamentos. Mas o que eu penso é o seguinte, eu não estou protegendo ele, é apenas dizendo o seguinte, os homens, eles não têm essa habilidade emocional, geralmente, não foram criados para entender o que é o sentimento, para expressar o sentimento, para expressar o que sentem. E daí eles têm dificuldade em apoiar. Quando tem um momento como esse, por exemplo, às vezes
um momento desse com a esposa doente, um momento onde alguém morre, a esposa morre, o filho morre, o homem geralmente vai buscar o quê? Ele vai buscar trabalhar mais, ele vai buscar ir para o bar com os amigos, jogar futebol, porque ele nessa educação nossa é uma educação que é meio que coloca o homem de uma forma prática, nessa coisa de dicotomia. O homem é o prático, a mulher é emocional. Não é assim. Então, um dos primeiros pontos, eu acho que é esse, é ensinar as crianças especialmente os meninos, a lidarem com as suas emoções, para que eles possam se apoiar, né? Primeiro saber ler neles os sentimentos, o que isso incomoda, por que está ali, e apoiar o outro. Sim. Apoiar o amigo, porque apoiar o amigo é aquele negócio, amigo, bora irmão, bora beber uma. É essa forma de apoio. Né? Às vezes no apoio, tudo bem, pode beber uma, mas me fala aí. Né? Abre o coração, fala aí, e não querer falar ou dar opinião, apenas escutar a pessoa. E com as suas parceiras, seus parceiros, né? Independente da orientação da pessoa, do que ela deseje, ela poder ter esse olhar. Eu acho que esse é um grande ponto. Mas aí nós temos que mexer. Eu acho que isso já vejo alguns movimentos, né? Nesse sentido. Sim. Alguns movimentos, suas masculinidades, tal, enfim. Mas tem a questão da educação também, né? Educação formal, que é importante. Alguns lugares já trabalham com isso, né? Que é importante trazer essa lógica. E muitas vezes eu vejo na educação formal, nessas escolas assim, tidas como de ponta, né? Por exemplo, aqui de Salvador, são escolas que assim, elas trabalham com a competitividade. Né? Então, eu vou ser melhor do que você. Sim. Eu tenho que ser melhor do que você. Mesmo que eu tenha um Enem, né? Eu quero ser também médico, eu quero aquela vaga de medicina, eu quero aquela vaga... Quando eu tô falando dessas faculdades, geralmente as pessoas, né? Então, eu me questiono, a educação, ela também não trabalha com esse apoio. Total. Ao contrário, ela apoia uma competitividade. Né? Ela apoia que você seja melhor do que o outro, que você lute que é melhor do que o outro. O meu tablet, porque agora é assim, né? Meu tablet, meu celular é melhor do que o seu, né? A escola que eu estudo é melhor do que a sua, o carro que vem buscar é melhor do que o seu, né? Eu faço piano. Então, isso. E no mundo masculino isso se torna agressivo e, concordo com ela, forma grandes guerras enormes, porque é a forma que o homem, ele às vezes tem, né, de expressar a sua agressividade é através da violência, né? Exatamente. Quando você estava falando, eu lembrei você falou de quando o homem está com alguma dificuldade, eu lembrei em quantos homens abandonam suas esposas, namoradas ou a mulher que ele se relacionou quando descobrem que vão ter um filho. Eu lembrei da Britney Spears agora, da atitude do Justin, que tipo, é fácil pro homem simplesmente abandonar, simplesmente negar ou fingir que não é com ele. Não é à toa que no Brasil muitas pessoas, muitas mesmo, não tem o nome do pai na certidão. Exato. E aí eu lembrei também dessa semana de um psicólogo que eu sigo no Instagram, Renison, eu acho. Que ele tava falando o que existe esse interesse dele de fazer grupos de masculinidade, porque é exatamente isso dos homens não conversarem entre si sobre o que é ser homem, e isso acabar num lugar sempre de oposto da mulher. Então, o ser homem é o que a mulher não é, ou que não deveria ser. Então toda a sentimentalidade, as emoções, a delicadeza, tudo é o oposto e sendo homem. Então a gente sempre acaba também se violentando nesse lugar de, se eu sou homem, eu preciso estar nesse oposto. E não existe uma construção de masculinidade de fato. Não existe o que é ser homem. Existe o que é ser mulher, e aí vão exigir isso dela, e um homem é o oposto. Então, o quanto isso também é necessário que os homens façam essa reflexão e se proponham, de fato, a grupos que reflitam sobre isso e construam uma outra realidade. A gente tem pressionado muito para que isso aconteça, eu acho que principalmente em relação à paternidade, assim, acho que a gente tem, a sociedade, enquanto sociedade mesmo, trabalhado muito para que essa figura do pai seja um pouco mais presente, seja mais significativa na criação. E eu acho que a gente tem conseguido com uma geração nova, mas não é tudo que tá no Instagram também, sabe? Eu acho que o Instagram, ele é muito mais, ainda é, e sempre vai ser, estético e momentâneo, assim, quando na realidade ainda é sobrecarga da mulher. Ainda é sobre ela dar conta de tudo e ele está ajudando. Exato. Mas eu queria entrar num ponto que
Você falou de forma brilhante, que é sempre colocando o homem, independente das suas orientações sexuais. Porque isso vai cair no mundo gay também. Porque somos criados como homens, e muitas vezes muitos homens também, muitos homens gays, heterossexuais por muito tempo, gozando de todos os privilégios de ser um homem nessa sociedade. Só que aí chega na comunidade gay, a gente finge que nada tá acontecendo. A gente finge que, por ser alguma minoria, a gente não precisa fazer todas essas reflexões enquanto alguém opressor, sabe? E eu acho que também é um movimento que a gente tem feito, mas ainda tá muito no começo e que precisa aumentar mais, que é o da reflexão do homem gay nesse lugar social, de opressão também. O quanto é uma comunidade extremamente misógina e que trabalha nessas mesmas lógicas masculinas. De competição. Heteronormativas. De competição, de violência, de autocobrança e de cobrança do outro e de perfeição. Competição mesmo de quem é o melhor, quem é o mais bonito, quem é o mais musculoso, quem é o mais perfeito, quem é o mais rico, quem é... E a gente acaba caindo também em grupos que se fecham nisso, das padrões e tal, e sempre nessa tentativa de alcance desse lugar ideal. E aí eu lembro de um podcast que eu ouvi que fala sobre a proximidade que a gente deveria ter na luta LGBT, principalmente homens gays, com a feminista. Porque a gente tem importado questões que para elas foram muito caras conseguir ultrapassar, e a gente tem importado de forma muito fácil, como a pressão estética. A gente, enquanto homem, a gente acaba importando isso das mulheres, e enquanto homens e frutos disso também, a gente exige da gente mesmo essa perfeição estética, essa cobrança de corpo, de coisas que as mulheres estão brigando há muito tempo para conseguir minimamente mudar esse padrão de corpo, mudar essa exigência estética, e a gente tem comprado com muita facilidade. Concordo. Quando, na verdade, a gente devia estar propondo outras coisas, propondo outras formas de sociedade, propondo outras lógicas de corpo, de performance sexual, de performance social, de casamento. Eu acho que o casamento gay ele é muito importante, a gente precisa garantir isso como direito. Só que a gente não pode impor que pra ser um gay de respeito, precisa estar casado. Exato. E a gente está sempre voltando para os moldes heterossexuais e masculinos, para que a gente seja respeitado. Quando a gente devia estar questionando tudo isso junto. Concordo com você. Trouxe um ponto aí para mim, assim, que é bem incômodo, que me coça, assim. Sim. Que é essa questão do apoio dentro da comunidade, né? Eu enxergo dessa forma, eu enxergo que não existe o apoio que eu falo de forma ampla, né? O acolhimento, o respeito, o apoio, sinônimo de respeito. A bicha preta, periférica, a pessoa que é trans, a bicha que é magra, que não é malhada, né, que é afeminada, não existe. E o que nós vemos nos aplicativos, os aplicativos de pegação, eles são o exemplo disso, o exemplo de tanta agressividade, tanta falta de apoio, de individualismo, né? Eu quero quem se pareça comigo. Eu quero quem passa a imagem que eu passo. Então, a imagem que tem a foto da viagem, a imagem que tem a foto da praia, a imagem que tem um corpo legal. É isso que eu quero. E, para mim, o outro que está ali, ele não está ali para me apoiar. Ele está ali para que, naquele momento, eu corresponda a uma necessidade minha, muitas vezes física, sexual, que não tem problema, que pode ser, mas eu estou falando do ponto de vista como isso se constrói e que este outro também vai se corresponder a isso. Então, eu me encontro, saio 3 horas da manhã, nós transamos, para não dizer outra palavra, e depois acabou. Atendi a um processo individual meu. E o próprio aplicativo vai construindo isso, né? E vai ofertando a você aquelas pessoas que estão próximas do perfil que você deseja. Então, ninguém está ali para apoiar, né? Então, até a pergunta, né? POA, né? Ativo ou passivo, né? Então, não tem que ter discurso. Tem que ter apenas algo verborrágico muito prático. Se possível,
que abrevie cada vez mais as palavras, porque eu ardo no desejo de imediatamente encontrar você e satisfazer a minha necessidade. Volto a repetir, isso é fantástico. Acho ótimo quem faça, não tem problema nenhum. Mas não pode restringir a isso, não pode ser só que isso. É um exemplo do quanto não existe apoio, do quanto você vai para algumas festas, né, famosíssimas que acontecem em Morro de São Paulo, que acontecem em São Paulo, no Rio de Janeiro. Quem vai para essas festas? É um público específico. É esse gay que ele, muitas vezes, ele quer se passar no dia a dia como o não gay. Então ele não quer que a sociedade veja ele como gay. Sim. Ao contrário, ele vai estar ali vestidinho daquela forma, tal, talvez sem nenhum trejeito, casado, às vezes, porque tem isso também, né? As pessoas respeitam, não, mas ele é casado. Então parece que ganha um respeito quando a pessoa é casada. E aquele que não é casado, aquele que tem uma outra realidade, não tem, às vezes, a mesma correspondência. Então eu acho que essa questão nessa nossa comunidade é bem delicada. É bem delicada porque foi com apoio que nós chegamos a conquistar tantos direitos que nós conquistamos hoje. E sem esse apoio, sem essa possibilidade de escuta e de aceitação do outro, né, da forma, não estou dizendo da forma como ele é, enfim, mas lidando com esse outro, né, acolhendo que ele também está na marginalidade, sem isso eu acho muito difícil construir ambientes saudáveis. Hoje a gente vê que não temos mais aqueles ambientes de guetos, que eu acho ótimo. Mas quem pode frequentar os lugares? Nossa, você chegou num ponto que me lembrou muita coisa. Pós-pandemia, eu senti que essa parte de guetos, de boates, de lugares específicos mudou muito. Mas uma coisa que eu senti muito era o medo de estar nesses lugares, porque você vai flertar com alguém, você não sabe se é viado mesmo, e aí você tem medo que a pessoa não seja, e não seja também legal o suficiente pra falar, não é pra mim, não. E aí queira criar confusão, como a gente já viu isso acontecer também. E aí eu fico muito pensando nisso, no sentido de, eu acho muito legal que esses ambientes sejam cada vez mais diversos, que a gente tenha cada vez mais possibilidade mesmo de conviver no mesmo lugar, que a gente não fique só na boate gay, que só tenha gay, não sei o que, babá, mas a gente ainda vive uma sociedade muito preconceituosa, muito violenta, e o quanto isso, e aí eu lembrei disso também, o quanto isso é ruim, porque eu lembrei quando perguntaram quando na verdade teve a polêmica do Leaê abrir o bloco para pessoas brancas participarem, e a discussão era muito sobre ser um lugar de aquilombamento, e o quanto a simples presença de pessoas brancas, e não só pessoas brancas preconceituosas, exatamente racistas naquele momento, mas o quanto a simples presença delas poderia gerar algum gatilho para as pessoas negras e aquele lugar se tornar um outro lugar com outra proposta, que não seja a de aquilombamento e de fortalecimento de tudo isso que já aconteceu e que já acontece. E eu acho que é meio isso, sabe? O quanto a gente ainda tá num período de medo, de muito medo, de muito receio desse outro, porque a gente foi se individualizando e se resguardando e se protegendo demais, que agora, quando a gente tem uma tentativa de melhora disso, a gente ainda tá com esses receios, com esses gatilhos, com esses traumas que são mais do que entendíveis, sabe? E que a gente precisa ir com calma, eu acho. Que a gente precisa pensar, refletir, avançar, mas com cautela. Porque eu acho que é muito complexo. É mais complexo do que abrir ou não, estar lá ou não. E ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto também a gente pode só restringir tudo e acabou. E aí a gente vai de novo criar novos guetos e condomínios, e eu acho que tudo isso meio que vai só isolando cada vez mais. Eu acho que a gente pode pensar e produzir outras tentativas e tentar coisas novas para que isso minimamente melhore e a gente consiga ver alguma mudança de fato. Porque eu acho que não, todo gueto ele nasce com um sentido de proteção, né? Isso. Para se proteger. E no momento em que eles vão deixando de existir, ou já não faz mais sentido aqueles me proteger porque eu já sou aceito, né? Ou fui exterminado, né? São duas possibilidades, né? Podem existir outras.
Mas eu acho que voltar, eu acho que sempre voltar eu acho complexo. Eu acho que voltar é difícil voltar às coisas, né? Eu acho muito complexo qualquer coisa voltar. Acho que nunca vai ser a mesma coisa. Ao contrário, eu acho que tem que haver essa pulverização mesmo. Mas eu concordo com você que em alguns momentos, em alguns lugares, eu me sinto muito mais seguro. Um dos lugares que eu nunca vou esquecer, né, até hoje, né? Pode ter outros no futuro, de uma experiência que eu tive, foi o show de Lineker no ano passado na Concha Acústica. Ai, eu tava lá. Pra mim, eu disse assim, esse é um lugar seguro. Sim. Eu me senti ali extremamente seguro, extremamente bem, extremamente à vontade. Como eu nunca me sinto em muitos lugares. Claro, não vou falar aqui de casas de amigos, essas coisas, é outra verdade. Estou falando de ambientes Lugar públicos, público, né? E ali eu me senti, né? Ali eu me senti apoiado. Né? É livre, existiu uma liberdade da escrita, ou da escrita, desculpa, uma liberdade de vestimenta, uma liberdade de você ser... a possibilidade de você ser livre, na verdade. Não existe liberdade, a possibilidade de você ser livre, né? Um ambiente que nós nos sentimos apoiados. E nem sempre isso acontece. Ao contrário, a violência, ela é contra o apoio, né? Ela é a cisão do apoio, né? Eu acho que o máximo onde o apoio não existe é quando você parte para a violência. Seja ela qual seja, né? Claro que muitas vezes é uma violência para você se defender. Mas é outra nuance. Estou falando nesse sentido que nós estamos conversando aqui. Então, acho que lugares como esse são importantes porque a gente respira, porque a gente se recarrega, porque a gente pode se ver no outro, se construir através do outro. Né? Isso eu acho importante. Até pensando aqui, existem alguns momentos onde a gente enxerga isso. Apesar que muita gente fala, por exemplo, ambiente de show é um ambiente muito individual também, porque você está ali, mas a experiência é muito particular e o celular, né, ele leva você a ter uma experiência muito mais particular do que coletiva. Mas eu acho que a minha experiência nesse show especificamente não foi essa, foi uma experiência coletiva. Teve celulares sim, teve todo o processo, mas teve um Lineker ali, é como se fosse uma espécie de contenção e espelho ao mesmo tempo, entendeu? Para todo mundo ali. Total. Todo mundo que estava ali se sentia à vontade, se sentir bem, se sentir pertencente. E eu acho que quando a gente sente isso, talvez, né, a essência do que é apoiar, ela esteja efetivamente presente. Eu acho que show tem muito esse poder da gente estar compartilhando um momento que quando o show de fato consegue isso, você tá ali com aquelas pessoas compartilhando um momento mágico, um momento maravilhoso. E aí você começa a olhar, sim, pra sua experiência naquele show, mas muito do quem tá ali com você, qual é a diferença de não estar na sua casa assistindo aquele show, e sim naquele lugar, com aquelas pessoas, com aquela movimento. Porque eu também acredito muito sobre energia, sabe? Eu acho que é muito diferente a gente estar presente e compartilhando aquelas energias todas. E o show, eu acho que é um momento simbólico nesse sentido, de fato compartilhar. E tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje. Eu amei a gente fechar com isso. E é isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a única coisa que eu reforço é a gente tem bem que antes de apoiar o outro, se apoiar. Gente, pelo amor de Deus, se cuidem. É importante. Pelo amor de Deus. Adorei. Muito obrigado mesmo, amigo. Obrigado, eu que agradeço. Se vocês querem que ele volte, mandem mensagem que ele vai voltar. Beijo, até a próxima.